quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar aqui, poder voltar aqui, agradecer a Deus a alegria de viver o que nós estamos vivendo nessa noite. É um privilégio poder entrar num ambiente onde a igreja de Jesus está reunida, né? Esse prédio só tem sentido se está ocupado por gente como você, né? Nós já aprendemos, e a Bíblia nos mostra isso com muita clareza, que a igreja é muito mais do que a estrutura que ela possui. A igreja tem a ver com gente, e eu quero agradecer a Deus a alegria de poder, nesta segunda-feira, me reunir com você em adoração e saber que Deus tem interesse naquilo que estamos fazendo aqui. Agradecer por estar aqui junto com essa equipe bendita. Que povo bom. Eu tenho sido muito privilegiado de, semana após semana, ser ministrado por Deus através dessa turma pastoreada pela Mirinha. Eu tenho dito para eles que encontrar alguém que sabe cantar alguma coisa acerca de Deus, a gente encontra em todo lugar. Mas encontrar gente que sabe cantar algo para Deus, isso é diferencial. E eu tenho certeza que você já foi muito abençoado nessa noite. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu vou ler vou ler apenas o versículo 47. Pastor Robson, muito obrigado, meu amigo pessoal. Na verdade, a Bíblia diz que existem amigos que são mais apegados do que irmão. E pastor Robson, pastor dos irmãos, é um amigo precioso. É alguém que já tem caminhado ao meu lado já há alguns anos e com quem eu tenho o privilégio de dividir a minha vida. Eu quero ler esse texto e quero pensar com você sobre uma igreja que permanece viva na missão que tem. Talvez uma das grandes tragédias que enfrentamos hoje na nossa caminhada é exatamente o senso de missão que possuímos. Vocês já estão aqui comigo, sim ou não, gente? Ok. Talvez a maior tragédia que encontramos no dia a dia da igreja é recuperarmos ou mantermos em nós acesa a chama da missão que possuímos. Olhar para esse texto é se deparar exatamente com aquilo que Deus deseja que façamos nesse tempo. Até porque é possível estar vivo ao mesmo tempo permanecer morto. Ontem à noite, enquanto eu ministrava lá na segunda igreja, à noite, eu falava sobre uma pessoa que andava, falava, respirava, mas pela sociedade ou para a sociedade estava completamente morta, porque estava completamente dominada pela lepra. E estar dominado pela lepra nada mais era do que ser rotulado ou estigmatizado como um vivo morto. É possível ser uma igreja pomposa, com um ambiente bacana, mas ainda assim completamente esvaziada de espiritualidade. Até porque o que fazemos aqui pode impressionar a gente, mas jamais arrancará aplausos do céu se o que fazemos não for regado de rendição, de quebrantamento, de arrependimento, de pranto, de clamor. Por isso eu quero olhar para essa igreja de Jerusalém. E o texto ele diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava àquela igreja diariamente todos quanto deviam ser salvos. É o texto de Atos capítulo 2, versículo 47. Você conhece todo o background, ou todo o pano de fundo do texto. Você sabe que Atos capítulo 2 está relacionado com o surgimento do ministério da igreja. O Espírito Santo, o Espírito Santo ele é derramado. Aqueles que estavam orando no andar superior de uma casa, eles então recebem o cumprimento da promessa. E o cumprimento da promessa não para apenas neles, mas se alastra para aqueles que estão ao redor. E a Bíblia diz que eles permaneciam unânimes, unidos, completamente apegados na comunhão, no partir do pão, nas orações, observando a doutrina dos apóstolos. Mas o capítulo 2 termina e a guisa de conclusão é exatamente essa.
todos os dias o Senhor acrescentava no meio deles aqueles que deveriam ser salvos, porque aquela igreja era tão viva que caía na simpatia de todo o povo. Terrível é quando uma igreja desperta a antipatia de uma cidade. Terrível é quando a igreja não desperta nos outros o desejo de se conectar ou de fazer parte dela. Sabe, nós estamos aqui numa conferência, e eu sempre digo que entrar numa conferência é entrar com expectativa. Entrar numa conferência é entrar com a certeza de que a mão de Deus vai produzir alguma coisa. E diferentemente do que muitos defendem, a igreja ela precisa ser uma comunidade onde pessoas, principalmente pessoas não religiosas, principalmente pessoas sem qualquer contato com a fé cristã, igreja precisa ser um ambiente onde pessoas amem frequentar, até porque a igreja é a expressão local da presença de Jesus. Lá no Velho Testamento, o Deus de Israel se manifestava através de uma nuvem. A Bíblia diz que quando a nuvem baixava sobre a tenda, o povo ficava à entrada das suas respectivas tendas. Por quê? Porque eles sabiam que a nuvem baixada sobre a tenda do encontro significava que Deus estava falando com Moisés. A Bíblia diz que quando Deus envia o povo para adoração no deserto, a nuvem nunca se apartou de cima do povo, porque a nuvem representava a presença de Deus. Nós entramos no Novo Testamento, a nuvem saiu de cena, o Deus que era visto na nuvem nunca mais foi visto através de uma nuvem, mas passou a ser visto através de uma pessoa. Foram os discípulos que disseram para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus mesmo disse: será que até agora vocês não aprenderam que quem olha para mim enxerga o Pai, eu e o Pai somos um? Mas a grande verdade é que o Deus da nuvem que foi visto no Filho, hoje o Filho não está mais encarnado entre nós. Óbvio que Ele está aqui, é óbvio que Ele está mais perto de nós do que nós possamos imaginar, é óbvio que Ele está recebendo a adoração que estamos prestando, mas hoje a expressão máxima do caráter de Deus nessa terra não é outra senão a própria igreja de Jesus. Sabe, gente, a nossa missão sempre será proporcionar ambientes espirituais. A nossa missão é muito mais do que entreter. A nossa missão é muito mais do que ajuntar. A nossa missão é muito mais do que arrecadar dinheiro. A nossa missão é muito mais do que se tornar uma instituição patrimonialista. A nossa missão é proporcionar ambientes espirituais onde homens, mulheres, jovens, crianças serão encorajados, despertados, ativados na sua fé e nos dons espirituais, a fim de que habilidades sejam colocadas à disposição para que mais pessoas se rendam a Jesus. Eu tenho comigo que a nossa grande, talvez a nossa única motivação de ser quem somos é exatamente nos tornarmos uma comunidade viva, onde o Jesus não seja apenas encarado como uma transmissão de informação, mas seja visto pela manifestação poderosa através de uma plena comunhão. Sabe, uma comunidade viva, ela pode e ela precisa ser intensa. Ela pode e ela precisa ser envolvente. Uma comunidade viva, ela pode e ela precisa ser uma comunidade completamente relevante no cumprimento da missão que tem. Eu tenho comigo que se tornar uma comunidade saudável é estar caracterizado por profundidade, gente. Me parece que a gente precisa refletir sobre qual a missão que nós tanto defendemos. Uma comunidade saudável, uma comunidade viva, uma comunidade completamente enraizada no cumprimento da missão que recebeu, é uma comunidade que está caracterizada pela sua profundidade, pela sua capacidade de ser teologicamente sadia ou saudável, mas também pela sua capacidade e destreza de se tornar uma comunidade culturalmente relevante. Precisa ter comunicação, precisa ter conexão. Nós já chegamos à conclusão de que a nossa avaliação como uma comunidade relevante não pode parar no tamanho da estrutura física que temos. A nossa relevância nunca será a forma como nos apresentamos, no que diz respeito à instituição.
Quanto mais atraente nos tornarmos, mais as pessoas vão se conectar no sentido de serem absorvidas pela única esperança que tem. É exatamente isso que está no texto. Aquela igreja crescia e estrutura física não tinha. Na verdade, começou no andar superior de uma casa. Não tinha qualquer tipo de estatuto, porque não era ainda institucionalizada. Na verdade, quando institucionalizou, perdeu a simplicidade. Aquela comunidade era uma comunidade de gente simples, gente que só tinha uma única motivação: se tornar instrumento nas mãos de Deus, acreditando que o cumprimento da profecia de Joel aconteceu e que agora, dinamitados ou empoderados pelo Espírito Santo, poderiam fazer exatamente o que tinha que ser feito: pregar o Cristo ressurreto. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressurgiu dentre os mortos, e nós somos testemunhas disso. Vocês podem, assim, tentar intimidar, vocês podem tentar manipular, vocês podem até mesmo nos prender, mas nós não vamos parar de falar do que temos visto e ouvido, porque só existe salvação num único nome, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só por meio dele. Eu vim para cá hoje e eu vim muito motivado, apesar de cansado, para olhar para vocês e dizer o que eu tenho dito semana após semana na comunidade de fé em que eu sirvo. A cidade de Campos, ela não necessita de uma igreja maior. Na verdade, a nossa cidade está precisando de uma igreja diferente. Uma igreja onde as pessoas se sintam seguras em trazer seus amigos. Uma igreja onde as pessoas se sintam seguras em trazer os seus familiares. Uma igreja onde as pessoas se sintam seguras em que os descrentes que elas trarão serão atraídos e entrarão para ouvir a verdade transformadora de Deus. Uma igreja onde as pessoas vão se sentir tão seguras ao ponto de não terem medo de serem assaltadas no bolso e na fé. Sabe, nós precisamos na nossa cidade de uma igreja que faz com que a voz de Deus seja ouvida e ouvir a respeito do evangelho da cruz, o evangelho que anuncia que em Cristo Jesus nós somos libertos da punição de todo o pecado. A cada dia está mais evidente que as igrejas elas não estão vazias porque os pregadores são ruins. A cada dia está mais evidente que as igrejas não estão vazias porque os pregadores estão contando mentiras, não. A cada dia está mais evidente que os jovens não estão abandonando igrejas porque os seus pastores estão abandonando Bíblia, não. A cada dia está mais evidente que as igrejas não estão sofrendo com a falta de diálogo sobre aquilo que verdadeiramente é essência, ou sobre aquilo que é verdade, não. O que está faltando hoje para as igrejas é relevância, gente. É relevância. O jeito como pensamos igreja, reproduzimos. E a pergunta é, será que estamos pensando da forma bíblica? O que fazemos é puramente bíblico ou é meramente cultural? Porque é possível constituir uma igreja sem ser a igreja que Jesus prometeu em Cesareia de Filipe edificar. E igreja só vai ter sucesso sendo igreja se for igreja nos moldes de Jesus. Porque foi ele quem disse, a igreja é minha, eu edificarei a minha igreja. E sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem. Sabe, nós somos a única instituição no universo em que pesa a responsabilidade de apresentar o Evangelho de Jesus. Ninguém mais tem essa condição senão nós, Igreja de Jesus. Eu fico imaginando como essa responsabilidade é pesada, é somente nossa. Nós precisamos ser bons e eficazes na proclamação do Evangelho. Porque se nós fracassarmos, centenas de milhares de pessoas vão padecer no inferno. E se entrar no inferno, não sai mais. Não sai. Eu vou repetir. Não sai. Porque a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que tem um abismo. Quem está aqui não passa para lá e quem está lá não sai de jeito nenhum. Não tem purgatório.
Não tem. Teoria do aniquilamento não existe. Não existe. O que existe é uma comunidade como esta, capaz de impedir que pessoas entrem no inferno anunciando a direção correta. Essa é a nossa grande missão. Sabe, eu não estou falando assim de nos tornarmos melhores na nossa performance. Até porque os melhores performers, eles podem construir as maiores igrejas, mas nem sempre as maiores igrejas são as mais saudáveis. A igreja ela se torna mais interessante quando a mensagem da graça se torna mais visível. Tem tudo a ver com ele. A igreja ela se torna mais relevante quando a mensagem da graça não é apenas anunciada, mas encarnada. Você se lembra de João capítulo 1? O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. É óbvio que aquilo está relacionado a Jesus. Mas ainda hoje o Verbo precisa se fazer carne. Ainda hoje o que é abstrato precisa se tornar concreto. Ainda hoje a mensagem que anunciamos precisa se materializar nas nossas atitudes. Caso contrário, não cairemos na simpatia do povo. E se não cairmos na simpatia do povo, não haverá cumprimento da missão. Esse texto é muito legal, abra um parênteses, porque combate essa falácia do comodismo da gente ficar em casa. Sabe, aquilo que algum tempo atrás, alguns anos atrás, se constituiu como os desigrejados. Porque o texto diz assim, a igreja caía na simpatia do povo e todos os dias, de domingo a domingo, não era apenas no domingo. O problema é que a gente hoje só sabe ser igreja no domingo, quando a gente deveria voltar a ser igreja nos outros 6 dias da semana. A gente precisa continuar sendo igreja fora do prédio da igreja, mesmo no estacionamento. E a Bíblia diz assim, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que deviam ser salvos. Interessante. O Senhor acrescentava à igreja. Quem? Os que deviam ser salvos. O Senhor nunca acrescentou se não fosse para salvar ou antes de salvar, e o Senhor nunca salvou se não fosse para acrescentar. Então, não tem como a gente cumprir missão e ser igreja sem estar conectado. E quando eu falo conectado, não é em casa sentado no sofá, tomando Coca-Cola, assistindo. É conectado dando a própria vida, se envolvendo. Uma coisa é estar envolvido, outra coisa é estar comprometido. É o que a gente ensina lá na nossa escola de liderança. É o diálogo entre a vaca, a galinha e qual é o outro mesmo? O porco, né? Os 3 se reúnem e decidem abrir uma sociedade. Diz assim, o que está dando dinheiro agora? Restaurante. E aí eles falam assim, então vamos abrir um restaurante juntos? Vamos. O que cada um de nós precisa dar? Aí a vaca diz, eu dou o leite. A galinha diz, eu dou o ovo. E o porco fica assim e diz assim, eu tenho que dar o quê, gente? A vaca olha para a galinha e diz, Deus está revelando que você precisa dar o bacon. Aí o porco olha para a vaca e para a galinha e diz assim, essa sociedade é injusta, eu estou fora. Porque você, vaca, para dar o leite não precisa morrer. Você, galinha, para dar o ovo não precisa morrer. Mas eu, para dar o bacon, eu preciso morrer. O problema é que nessa sociedade vocês estarão apenas envolvidos e eu estou comprometido. Um monte de envolvido. Domingo após domingo, enchendo esse prédio aqui só para comer. E o que você está fazendo com tudo que Deus está te dando? Guardando na mochila? Não presta. Porque o que Deus nos dá é tão precioso que não pode parar em nós. Tem que passar por nós, gente. Sabe, o pastor Wayne Stanley, da North Point, Atlanta, ele diz no seu livro Igreja Intensa, Envolvente, que
o conhecimento isolado, ele torna os cristãos arrogantes. Mas a aplicação do que se conhece torna os cristãos santos. O problema é que nós estamos transformando a igreja em plataforma de intelectualidade. O relacionamento de Deus está sendo massacrado por causa da intelectualidade. O ensino, ele precisa ser praticado. Essa igreja aqui que eu li o texto, repartia pão, e interessante, pastor. A Bíblia chega a dizer que eles vendiam propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Eu confesso que uma vez eu fiquei muito em crise com esse texto, porque eu fiquei pensando, por que aquele povo vendia propriedade e bens? É simples, porque o padrão de contribuição daquela igreja é diferente do padrão de contribuição das igrejas de hoje. Já percebeu isso? Você ainda está aqui ou já foi embora, irmão? Ok. Aquela igreja vendia o que tinha, porque a necessidade precisava ser suprida. O padrão de contribuição era suprir necessidade. A gente só vende o que tem quando não tem mais dinheiro no bolso, irmão. Enquanto tem dinheiro no bolso, vai vender para quê? Você só vende o que tem quando não tem mais recurso disponível. O nosso padrão de contribuição hoje não é mediante necessidade a ser suprida. O nosso padrão de contribuição hoje é mediante possibilidade. Exemplo, aquela igreja vendia o que tinha porque tinha necessidade para ser suprida. Não tem dinheiro, vou vender o que eu tenho, por quê? Porque o padrão é suprir necessidade. Hoje, quando tem necessidade, a gente olha para o bolso e só vê possibilidade. Eu tenho 10, eu dou os 10. E eu dando os 10, eu acho que eu já cumpri o máximo, sabe? Estou arrancando aplauso do céu, farisaísmo. Farisaísmo, porque discípulo de Jesus não dá possibilidade, dá vida. Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pega a cruz e caminha para o lado da morte. Só pegava a cruz aquele que estava condenado a morrer. Foi por isso que Jesus foi colocado ou foi submetido ao processo da Via Crucis. Era o modus operandi de condenação romana. Crucificado ou condenado, pega agora a sua cruz e vão embora nesse martírio até o local em que a cruz será fincada e o seu corpo será exposto. Não tem como ser discípulo de Jesus sem caminhar em direção à morte. O que é que você precisa matar dentro de você agora, nesse exato momento? A missão precisa ser cumprida. O ensino precisa ser praticado. O ensino praticado é muito mais do que mera transmissão de informação. Jesus ensinava buscando uma reação do povo. Jesus ensinava apontando uma mudança de vida. Jesus, ele não apenas partilhava informação, o ensino de Jesus era um ensino prático. O ensino de Jesus levava pessoas a agir. Ensinar a palavra, gente, não tem a ver com saber coisas. Ensinar a palavra tem a ver em praticar, em fazer coisas. A gente não ensina falando, a gente ensina fazendo. Esse mesmo livro de Atos, capítulo 1, quando Lucas começa o registro, ele diz, ó Teófilo, no livro anterior, eu registrei tudo quanto Jesus fez e ensinou. Eu já tive a curiosidade de percorrer várias traduções da Bíblia, todas elas trazem esta mesma ordem, fez e ensinou. O fazer sempre vem antes do ensinar. Falar sem fazer é moralismo, e moralismo é sinônimo de hipocrisia. Sabe, gente, nós precisamos desenvolver nossas disciplinas espirituais, é necessário o desenvolvimento de uma vida devocional, é vida devocional que sintoniza o nosso coração com o coração de Deus. Não importa. E não importa mesmo quanto tempo você tem de vida cristã. Não importa.
Você pode ser fundador de um prédio, mas da igreja de Jesus você nunca será. Porque quem fundou a igreja foi o próprio Jesus, você não estava lá. Não é verdade? Você pode ser fundador de um prédio, mas da igreja só surgiu quando o Espírito Santo foi derramado. Não importa quanto tempo de vida cristã você tem, você jamais poderá se dar o luxo de perder a chama da devoção. É a prática da vida devocional que coloca, ou que nos coloca em posição de ouvir a voz de Deus. Joelho dobrado maximiza, amplifica a nossa capacidade de discernir a voz do Espírito, sabe? Eu quero trazer duas características de uma igreja que eu sugiro vocês se espelharem. Uma igreja que é exemplo da igreja de Jerusalém, não apenas cai na simpatia do povo, mas cumpre a missão. A primeira característica é a igreja que é viva, cumprindo a missão que recebeu, é uma igreja que vive encharcada da unção do Espírito Santo. Sem a presença, sem o poder, sem a obra, sem a unção do Espírito Santo, a igreja ela vai ser como um vale de ossos secos. Sem a presença, sem a unção do Espírito Santo, jamais haverá pregação genuína, gente. Sem a unção do Espírito Santo, não há possibilidade de promover um novo nascimento. Sem a unção do Espírito Santo, não se experimenta crescimento saudável. Nós não precisamos de uma segunda oportunidade, já dizia Andy Stanley. Nós precisamos de um segundo nascimento. O problema é que a igreja, ela está cheia de gente muito viva. E me permita colocar um contraponto. Numa conferência intitulada Vivos, eu quero sugerir que você morra. A gente está vivo demais. A gente precisa morrer. A gente está se achando muito. A gente está se achando até o suprassumo do rabo do pato. E a gente se esquece que o que fazemos só terá sentido se houver unção do Espírito Santo. Sabe, somente o Espírito Santo pode aplicar a obra de Deus no coração do homem. Somente o Espírito Santo pode transformar mentes. Somente o Espírito Santo pode produzir vida espiritual. Sem unção do Espírito Santo, as nossas ministrações se tornarão ministrações vazias, sem vida. Sem unção do Espírito Santo, o que pregamos pode até entreter, mas no final as pessoas voltarão talvez com um sorriso nos lábios, mas permanecerão com vazio na alma. Sem unção do Espírito Santo, as nossas ministrações, elas não vão cumprir a missão. Sabe, a história diz do pregador do século XIX, o Charles Spurgeon. A história diz que ele subia aqueles 15 degraus do púlpito da igreja em que pastoreou e ele dizia, um degrau após outro degrau, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Quando se trata de evangelho, pessoal, o conhecimento é importante, pode até ser, mas não é suficiente. E isso é muito duro para nós, batistas, porque nós somos etnocêntricos. Nós achamos que somos os detentores mesmo da única verdade. O conhecimento está conosco, mas de que adianta tanto conhecimento sem fogo? De que adianta conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus?
O conhecimento pode ser importante, mas não é suficiente. Conhecimento, embora seja vital, sem unção do Espírito Santo, nada pode fazer. E aqui está uma preciosa lição. A unção, ela vem através de uma vida devocional. Não é colocando simplesmente mão na cabeça, não. Eu me lembro que quando eu ainda dava aula lá no Rio de Janeiro, no Seminário Betel, e aí um aluno, aqueles engraçadinhos que tem na turma, sabe como é que é? Os vascaínos da vida, ele se aproximou e disse assim, aqui, faz favor, você... Olha como é que se manifesta. Ninguém estava prestando sermão, falou nesse negócio, todo mundo acorda. Olha que coisa interessante, ele disse assim... Rapaz, você fala muito versículo bíblico de cor, salteado, memorizado. Aqui, bota a mão na minha cabeça aqui e ora por mim para eu receber essa unção que você recebeu. Eu fiquei olhando para a cara dele, irmão, com a vontade de apertar o pescoço dele. Que eu falei para ele assim, cara, eu vou botar a mão na sua cabeça, vou orar e não vai acontecer nada, porque você quer receber em instantes, né, em piscar de olhos, em instalar de dedos o que eu estou levando a vida toda para construir. Não é mágica, é rendição. É cara no chão. Sabe, o problema é que a gente quer resultado, mas não se submete a processo. Não tem resultado sem processo não, galera. Não tem. Não tem crescimento de igreja saudável dentro de prédio não, galera. A Bíblia diz em Mateus 13 que o semeador saiu para semear. Semeador não semeia em ar-condicionado, sentado no sofá, bebendo refrigerante, não. Semeador semeia debaixo do sol, sujando mão na terra, tendo calo nos dedos. Tem que trabalhar. Sabe, aqui está uma preciosa lição. A unção, ela vem através de uma vida de rendição. É a unção do Espírito Santo que vai revelar para nós a presença de Deus. A eloquência, ela é aprendida, sabia disso? Existem vários cursos. Saber falar em público, isso é técnica. Fazer um auditório permanecer atento, isso é andragogia. Isso se aprende. E não precisa pagar caro, não. Tem curso para tudo quanto é lado, na verdade, vários online. Fazer dinâmica de grande grupo, mobilizar massa, isso é aprendido. Mas unção é recebida do alto. Os seminários, eles podem até ensinar o estudante a se tornar um pregador. Os seminários podem até fazer de um vocacionado um excelente orador, mas somente o Espírito Santo é capaz de transformar gente simples em discípulo completamente cheio de poder espiritual. A unção, ela não se aprende através de retórica. A unção, ela não é conseguida através de imitação de métodos. A unção, ela não é adquirida através de estratégia. Unção, só com presença, poder, é um batismo do Espírito Santo mesmo. De nada vale apenas a gente falar sobre o poder sem experimentar o poder, gente. Eu tenho dito isso na segunda igreja desde quando eu cheguei. Eu estou cansado de falar sobre avivamento do século passado. Cansado. É o avivamento do País de Gales, é o avivamento da Rua Azul, é o avivamento dos Estados Unidos, é avivamento. Mas cadê o avivamento na minha geração? O nosso forno está empoeirado. A gente está se alimentando da experiência do outro. Está na hora da gente sair debaixo da aba da fé dos outros. Vamos produzir. Tem avivamento prometido para nós. Sem poder do Espírito Santo não haverá testemunho. Muitas igrejas têm perdido a unção do Espírito Santo, porque muitas igrejas, apesar de ter influência, seja ela política, social, apesar de ter riqueza, apesar de ter erudição,
Muitas igrejas, apesar de ter boa organização, apesar de construir excelentes templos, apesar de desfrutar de ter tecnologia assim, de última geração, são igrejas que não possuem poder espiritual, pessoal. A obra de Deus não é realizada através da força ou da inteligência humana. A obra de Deus só pode ser realizada pelo poder do Espírito Santo. Nada supera em importância a unção do Espírito Santo na vida de uma igreja. A unção do Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Sabe, não se contente com nada menos do que um batismo diário de unção espiritual. Eu vou repetir. Não se contente com nada menos do que um batismo diário de unção espiritual. Ontem nós terminamos lá a celebração à noite, e é interessante que quem fica em casa se lasca. Lasca, tá tudo bem aqui? Falar lascado? Beleza. Porque a gente corta a transmissão e eles perdem o que rola lá no make-off. A alegria. Ontem o povo saiu de lá tão incendiado que eu acho que incrédulo, se passasse na sombra ia ser curado. De tanto poder, gente. Não tem demônio que fica. Como vai ficar? Se a própria Bíblia diz que Deus colocou debaixo dos pés da igreja. A gente precisa falar menos e fazer mais. Nosso discurso está muito bonito, mas está inoperante. Porque discurso bonito ilumina a mente, mas não toca coração. Vamos para o chão, irmão. Vamos botar a cara no pó. Vamos parar de colocar aí essas maquiagens bonitas, caras, e vamos nos embelezar com a poeira do chão. Põe a cara no pó, porque talvez haja esperança para vós. Igreja viva, não é igreja pomposa. Igreja viva não se diz viva pela entonação como canta. Igreja viva é a igreja que tem fruto para mostrar. Queira você ou não, marcando na agenda ou não marcando, a Bíblia diz que haverá um dia em que onde você estiver, qualquer metro quadrado que o seu pé pisar, uma trombeta, um som você vai ouvir, vai ser inconfundível. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, esse céu vai se rasgar de ponta a ponta. E a única coisa que vai importar quando isso acontecer é exatamente o que você fez com a única e exclusiva vida que Deus te deu. E a única coisa que você deve fazer talvez seja a única coisa que você não está fazendo, discípulos para Ele. Discípulos. Eu estou pensando seriamente nisso. Quando alguém chega aí, porque isso acontece lá semanalmente na segunda igreja. Pessoas que procuram e dizem assim, eu estou vindo da igreja tal para cá. E aí a credencial é bacana, porque ela já começa dizendo assim, porque lá eu fui isso, fui aquilo, sabe? E tal. Aí eu fico olhando com a minha cara de maluco beleza para ele assim. Eu estou pensando seriamente em começar a dizer o seguinte, ok, isso tudo que você foi, pega, embrulha, bota lacinho e coloca na sua estante. Agora diga para mim, quantas pessoas estão morando no céu por causa da sua vida? Porque é a única coisa que interessa. Porque se você não está sendo instrumento de Deus para alguém entrar no céu, você está perdendo tempo, cara. Você pode ser o que você foi, você pode fazer o que você faz, mas não diz nada. Na verdade, só perturba. Ontem nós falamos isso ontem lá de manhã. Espírito de Jezabel, dominação. Só perturba. Está na hora da gente fazer uma outra perturbação, uma perturbação santa. Esse povo que está virando o mundo, ou está causando um alvoroço, já chegou aqui também. Irmão, se nesse bairro ainda tem ponto de drogadição, de prostituição, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui dentro desse prédio. Porque a Bíblia diz que quando a luz resplandece, as trevas são dissipadas. Se tem trevas é porque não está tendo luz. E aí você diz assim, não, mas nós estamos sendo luz. Onde? Dentro do prédio? Luz da igreja? A igreja já tem luz própria. É luz no mundo. Vamos levantar, irmão. Vamos lá para fora. Vamos, irmão.
Mas me ajude, porque lá na segunda igreja tem um monte também de acomodado. Estou pensando em ano que vem, aliás, lançar isso no fim de ano. Uns preguinhos gospel. Sentou, levantou. Sentou, levantou. Morto-vivo. Morto-vivo. Aqui nunca será um lugar para você se acomodar. Aqui sempre será um lugar para você se capacitar. Aqui não é chegada, aqui é lançamento. Igreja viva é a igreja que cumpre missão. E não se cumpre missão sem unção do Espírito Santo. E o segundo lugar, já que só se cumpre missão com unção do Espírito Santo, a minha sugestão para você é óbvia: seja cheio do Espírito Santo. Por isso que eu disse que é melhor a gente morrer um pouquinho, apesar de vivo, mas morrer. Porque quanto menos de nós existir em nós, mais espaço haverá em nós para sermos cheios do Espírito Santo. Não há mandamento na palavra de Deus mais abençoado para mim e para você, enquanto discípulos de Jesus, do que a ordem para sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz: seja cheio do Espírito Santo. Sabe, quando nós lemos o contexto desse texto de Atos 2:47, a ordem de Jesus foi para que os discípulos não iniciassem o ministério na pregação até que fossem revestidos de um poder, e esse poder viria do alto. A Bíblia afirma que aqueles primeiros cristãos, eles foram cheios do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que Pedro explicou aquela promessa, dizendo que o cumprimento não foi apenas sobre os 120 que estavam reunidos no cenáculo, mas Pedro diz na sua pregação, Atos 2:39, que o cumprimento daquela promessa também foi para vocês, os filhos de vocês, para todos os que estavam longe ou estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Nos alcança o cumprimento dessa promessa. Pode ser que você nunca tenha verdadeiramente sido cheio do Espírito Santo. Pode ser que você nunca tenha verdadeiramente experimentado um enchimento espiritual. É óbvio que toda pessoa que se submete ao processo do novo nascimento, é óbvio que toda pessoa que recebe Jesus ou o confessa como Senhor, a Bíblia diz que essa pessoa recebe o Espírito Santo. É óbvio que todo cristão é habitado pelo Espírito Santo, no entanto, nem todos que possuem o Espírito Santo estão de fato plenamente cheios do poder do Espírito Santo. Primeiro recebemos o Espírito Santo no novo nascimento. Mas depois, pessoal, é tarefa nossa apresentarmos-nos constantemente para sermos preenchidos completamente pelo poder do Espírito Santo. Eu já me converti, o Espírito já está em mim, e agora eu vou viver nada, eu vou buscar, irmão. E o enchimento de ontem não serve para hoje, porque os desafios de hoje são outros. Eu ontem saí da celebração cuspindo fogo e pingando azeite. Eu estava no ligadão, doidão, como diz pastor Jonelli, chapadão. Foi ontem. Hoje, quando eu acordei, o diabo já me perturbou. Porque ele não tem interesse que eu hoje permaneça do jeito que eu terminei ontem. E aí o que eu tenho que fazer, irmão? Chão. Morre. Billy Graham, no seu livro Espírito Santo, ele tem um capítulo intitulado Como Ser Cheio do Espírito Santo. E eu me lembro que quando eu peguei aquele livro, eu estava numa crise, porque eu vi os meus amigos, e eu tenho muitos amigos assembleanos, neopentecostais, eu tenho amigo que vê anjo com cueca de ouro na BMW branca, eu tenho amigo assim, eu tenho, e qual o problema de eu ter? Meu amigo. Eu preciso concordar em discordar cordialmente. Por que eu vou tratar o diferente como dissidente? Ele tem direito de pensar o que ele quiser. E eu o respeito.
como eu exijo que ele respeite a forma como eu penso. Porque Deus não pode ser enjaulado na minha especulação teológica. Não é propriedade minha. Aliás, eu sou propriedade dele, mas ele não é minha propriedade. A forma como ele se revela para mim não necessariamente é a mesma forma como ele vai se revelar para você. Nós somos unidos, não uniformes. E aí eu numa crise, porque os meus amigos, sabe, esses que... Outro dia uma irmã falou para mim assim, ela deve estar assistindo. Ela disse assim, pastor, quando o senhor pregava, eu vi uma cachoeira de fogo. Glória, irmã. Eu fiquei com medo. Vai que me queima. Eu via, pastor, atrás de você uma cachoeira de fogo. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. E ó, pode partir para dentro. Eu vou te arrebentar. Não estou falando com você, não. Estou falando com Satanás. O Charles Spurgeon dizia assim, Senhor, não me deixe olhar para a face do povo sem que os meus olhos encontrem a face do Senhor. O Billy Graham, ele escreveu aquele livro e eu falei, eu quero ler, porque o título é Como Ser Cheio do Espírito Santo. E os meus amigos me ensinavam um método. Mas eu fazia o método e não acontecia nada, sabe? Já viu a receita de bolo que você pega e sai tudo errado? O bolo solado, tudo. Era a minha experiência. Aí quando eu encontrei esse livro, eu falei assim, agora eu encontrei o caminho. Exatamente nesse capítulo, o Billy Graham destaca um fato interessante. Eu nunca mais esqueci. O Billy Graham diz que a Bíblia em nenhum lugar, ela nos dá uma clara e concisa fórmula. Nenhum lugar ela nos apresenta uma fórmula para sermos cheios do Espírito Santo. Em nenhum lugar. O Billy Graham chega a sugerir que talvez isso ocorra, o fato da Bíblia não trazer nenhuma fórmula. Porque os cristãos da igreja primitiva, Atos 2 que nós lemos, eles não precisavam de fórmula. Eles não precisavam ser ensinados sobre isso. Por quê? Porque para aqueles cristãos, ou para os primeiros cristãos, desenvolver uma vida cheia do Espírito Santo fazia parte de uma rotina da vida normal. Não era o esforço para conquistar algo distante. Era algo que eu já possuía. Então não tem fórmula. Pessoal, o acesso está liberado. Conta a história de um garoto que morava no interior, como o campus dos Goitacazes, Jardim Carioca. E aí ele decidiu se tornar, sei lá, um negócio grande aí que aqui não tem, teve que ir para outra cidade. A história diz que um garotinho de uma família interiorana, ele agora vai para uma metrópole estudar. Só que para chegar na metrópole, naquela época, era navegação. A mãe daquele garotinho, preocupada, porque a viagem duraria alguns dias, ela prepara os marmitexezinhos, sabe? Aqui, ó, essa comidinha aqui para você hoje, amanhã, depois... Ela calcula a viagem e faz ali aquele... Como é que eu falo? O embrulho. Embrulho é meio esquisito, é o quê? Me ajuda, Mirinha. Você está aqui para me ajudar. A embalagem, obrigado, auxiliar de Mirinha. Quando Moisés não fala, o Arão se manifesta. É assim. Então, e aí envia. Só que a história diz que a viagem durou mais do que o planejado. E aquele garotinho, ele se viu numa situação muito delicada, porque a última porção da comida enviada pela mamãe acabou. Mas ele percebeu que em algum momento ali, ou em algum lugar daquele navio, vinha um cheiro gostoso, sabe? E ele foi se aproximando pelo cheiro. E ele viu que tinha um grande restaurante. E que as pessoas entravam no restaurante, se assentavam, pegavam uma comida que aparentemente excelente. E aquele menino agora sem
sem qualquer sobra de comida enviada pela mamãe. Ele fica olhando, com fome. E aí ele tem a coragem de se aproximar do funcionário do navio que estava à entrada daquele grande refeitório, e ele diz para o funcionário assim: quanto que é para eu entrar e me fartar da comida que está sendo oferecida? O funcionário começa a rir, olha para ele assim: você já está no navio, é só entrar e se fartar, porque a conta já foi paga, o acesso está liberado. Tem gente se alimentando de comida dormida, porque se esquece que o acesso já está liberado. É só entrar. Está igual o filho mais velho, fica preocupado com cabritinho, quando o pai tem um boi cevado para oferecer. Ser cheio do Espírito Santo não é um esforço distante, é uma possibilidade presente. Hoje mesmo, nesse exato momento, você pode ser cheio do Espírito Santo, ou você pode ser cheio pelo poder do Espírito Santo, sabe? Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, gente, é uma necessidade, é questão de sobrevivência espiritual. É indispensável para uma igreja que se diz uma igreja viva no cumprimento de uma missão, é indispensável esse revestimento. Nós não teremos vida frutífera, espiritualmente falando, sem o enchimento do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ordem para todo mundo. Ser cheio do Espírito Santo é necessário para todo mundo e está disponível para todo mundo. A minha sugestão para você nesse exato momento é: tenha fome e sede. Tenha fome e sede pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus sempre é tocado pela nossa fome e pela nossa sede espiritual. Enquanto a plenitude do Espírito Santo não for o desejo completo da sua alma, enquanto o enchimento do Espírito Santo não for o tesouro de maior valor dentro do seu peito, você provavelmente não será cheio. Porque, conforme disse Torrey, nenhum homem jamais conseguiu ser cheio do Espírito Santo sem perceber que jamais poderia viver sem a presença do Espírito Santo. Nenhum homem jamais conseguiu receber essa bênção sentindo que poderia continuar vivendo sem ela. Provavelmente não desejar o Espírito Santo de todo o coração é uma das maiores razões para o fracasso em se obter essa experiência. E eu quero dizer a você, a melhor coisa que você pode fazer nessa conferência é se render, e se render completamente. Porque Deus está transformando isso aqui num laboratório mesmo. E eu tenho dito lá na segunda igreja, a força de um exército não está no número de soldados que se assentam aqui no refeitório para comer. A força de um exército está na capacidade dos soldados se manterem na linha de frente da batalha, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Jesus. Que tal você se render? Que tal você se enveredar nesse caminho? É esse constante enchimento do Espírito Santo que nos manterá completamente apaixonados por Jesus. A pergunta que eu faço para você é: você vai continuar desperdiçando a sua única e exclusiva vida, fazendo o que Deus não tem interesse? Ou você vai, de fato, focar na única missão que recebeu, de reproduzir o caráter dele em outras pessoas? Você acredita que o inferno existe? Quem acredita aqui que o inferno existe? Eu acho que você não entendeu, não. Vou repetir. Porque muita gente levantou a mão, se não todos. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Quem tem certeza que o inferno é real, existe? Levante a mão bem alto. Ó. Você que levantou a mão. Quantos de vocês que levantaram a mão possuem pessoas que vocês amam,
talvez marido, esposa, filho, filha, genros, sogra não sei, mas também sogra, coloca no meio. Quantos de vocês que estão aqui, que levantaram a mão, acreditando que o inferno é real, quantos de vocês possuem pessoas que vocês amam e que ainda não entregaram a vida a Jesus e se morrerem hoje vão para o inferno? Levante a mão, levanta mesmo, muito. Agora fica com a sua mão erguida. Fica. Você primeiro disse para mim que crê que o inferno existe. E agora você está dizendo que você tem pessoa que você ama, que se morrer hoje vai entrar no inferno. Pode baixar. A pergunta que eu faço: por que você está dormindo em paz? Como que você está conseguindo ter sono tranquilo? De 2 a 1. Ou você não está se preocupando que essa pessoa que você diz amar vai entrar no inferno, ou você está se comportando como se o inferno não existisse. Porque a Bíblia diz que se entrar não sai mais. E depois que morrer não adianta chorar, não adianta acender vela, porque o nosso papel é preventivo. Tem muitos de vocês fazendo uma oração herege, errada: Senhor, vamos saquear o inferno. O inferno não tem como ser saqueado, quem entra não sai de lá. O nosso papel não é arrancar a gente do inferno, porque quem está lá não sai mais. O nosso papel é impedir que pessoas entrem no inferno. É preventivo. E a gente não faz isso sentado na cadeira de um prédio. A gente faz isso nas esquinas. É o que Jesus disse: vão pelas ruas, ruelas, pelas valetas, forçando-os a entrar. Esse prédio aqui tem capacidade de se tornar ainda menor. Mas isso só vai acontecer se vocês, vivos, estiverem vivificados para a missão correta. Não é encher um prédio, é povoar um céu. O encher um prédio é consequência da relevância da igreja. Caía na simpatia de todo o povo. Mas a finalidade não era cair na simpatia. A finalidade era que o Senhor, todos os dias, acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Tem muita gente nessa cidade que precisa ser alcançada. A segunda igreja não vai fazer isso sozinha. Porque a missão não é de uma comunidade, é de um povo. E uma vida que vocês ganharem aqui terá o mesmo peso e a mesma relevância para Deus de uma vida que eu ganhar lá. É mais do que um proselitismo. É mais do que uma colonização. É evangelização em essência. Você nunca será o pastor da maior igreja da cidade. Como eu também nunca serei. Eu não sei porque tem tanto pastor envolvido nessa ambição diabólica. Porque a maior igreja da cidade já tem pastor, é Jesus. O problema é que a gente não entende isso. Porque se a gente entender, eu vou deixar de disputar com você e vou começar a cooperar com você. Porque não tem a ver com o que eu faço ou com o que você faz, tem a ver com a glória que ele recebe. Talvez a pior coisa que a gente inventou nessa terra é esse tal de placa de igreja. Porque a gente coloca segunda igreja em Campos e segunda igreja em Jardim Carioca, aí a gente separa mesmo. É como se fossem dois povos distintos. Mas a Bíblia diz que todos nós fomos alcançados pelo mesmo sangue. Os prédios são distintos, em raios geográficos diferentes. Mas a promessa que nos alcançou é a mesma, gente. Nós fomos batizados no mesmo Espírito, alcançados por um mesmo sacrifício, aguardamos entrar no mesmo céu e lutamos contra o mesmo diabo. Viva a igreja, mas viva para a missão correta. Senão poderá chegar o dia em que o Senhor da igreja voltará e não encontrará qualquer tipo de prazer naquilo que nós fizemos.
Que a nossa vida seja para provocar sorriso nos lábios dele. Essa é a nossa grande missão, arrancar aplausos do céu.